Bíblia é um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Retornando de Belém. Passamos o Natal há dias, e no Natal todos vão a Belém. Nos evangelhos de Mateus e de Lucas, nós temos os registros de José e Maria, dos magos, dos pastores, todos se encaminhando a Belém. Nós também, simbolicamente, vamos a Belém. No Natal, todos vamos a Belém. Vamos a Belém para encontrar o menino recém-nascido, para encontrar o menino Deus, para encontrar Jesus Cristo. Depois de irmos a Belém, assim como Maria e José, assim como os magos, assim como os pastores retornaram para suas casas, nós também retornamos para as nossas casas. Agora, iniciando o ano, é tempo de recomeçarmos. Fomos a Belém, agora estamos retornando de Belém. E quando nós retornamos de Belém, nós agora precisamos aprender alguma coisa com esses personagens da Bíblia. José, Maria e o recém-nascido, o seu bebê, o seu filhinho Jesus, retornam. Eles, imaginem, tiveram uma experiência fantástica. Imaginem eles recebendo a visita de magos, aqueles homens enigmáticos do Oriente, batendo a porta da casa deles para visitar a criança, levando presentes preciosíssimos. Imaginem os pastores chegando espavoridos diante deles, dizendo que nos campos eles tinham visto uma multidão de anjos que apareceram nos céus, afirmando o nascimento do filho e mandando-os até Belém para encontrarem a criança. Eles estão tomados, certamente, de uma perplexidade diante de tudo o que aconteceu. Me imagino que começa a haver a consciência mais clara e nítida neles de que aquela criança que eles carregavam no colo era, de fato, o Messias, o rei prometido no Antigo Testamento. Só que agora, diante de tudo isso, ou mesmo com tudo isto, é tempo de voltar para casa. Findas essas experiências em Belém, quando José e Maria agora vão retornar para casa, o que acontece com eles? Eles vão para Jerusalém. Por quê? Porque a lei orientava que eles fossem a Jerusalém fazer o sacrifício em prol da criança, do menino, do filho recém-nascido. Então eles levam o menino para Jerusalém e o levam para o templo. Eles seguem aquilo que a lei, aquilo que o Antigo Testamento os orientava a fazer. Após essas experiências tão contundentes que esse casal vivencia, eles se preocupam em fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eles são pessoas piedosas que tentam, que buscam viver debaixo da orientação e direção de Deus. Simbolicamente, nós também estamos deixando Belém. Nós vimos a criança, nós a adoramos, mas agora as luzes começam a se apagar. Agora a árvore de Natal daqui uns dias será desmontada. Daqui uns dias igualmente as peças do presépio vão voltar para uma caixa e lá ficarão até o final deste ano. O que nós levamos de Belém para esse ano que entra? O exemplo de José e Maria. Eles voltam para Deus sensíveis à voz do próprio Deus. Eles vão para Jerusalém porque é aquilo que Deus queria que eles fizessem. Nesse novo ano que está começando, há para nós esse convite de também, à semelhança de José e Maria, sermos sensíveis à voz de Deus. Em todas as circunstâncias que vivemos, em todos os momentos, experiências, em todas as nossas atividades, dentro de casa com nossos filhos ou nossos pais, no trabalho, no lazer, na viagem, há o desafio de que quando voltamos de Belém, após vermos a criança, nós nos preocupamos, nós nos ocupamos em ouvirmos a voz de Deus, nós nos ocupamos em sermos sensíveis àquilo que Deus nos ensina. E claro, a gente tem o ensino de Deus, a gente ouve a voz de Deus na Bíblia, nas Escrituras. Portanto, é importante que nesse ano que começa, a gente assuma um compromisso com Deus, de gastarmos um tempo lendo, meditando, refletindo sobre o que Deus quer de nós, sobre a sua vontade. É isso que nós aprendemos
com José e Maria quando eles voltam de Belém. Os magos saíram de Belém e foram para Jerusalém. Ou melhor, eles iriam para Jerusalém, se não fosse o aviso de Deus para eles não retornarem para lá, mas voltarem para sua terra no Oriente por outro caminho. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, relata isso. Se eles voltassem para Jerusalém, era muito provável que Herodes, que os mandou para lá, porque ele queria saber como é que estava a criança, era muito provável que Herodes os prendesse. Herodes estava sendo muito astuto, disse aos magos que queria saber onde estava a criança e por isso os mandou a Belém. Na realidade, sabemos pela continuidade do relato que Herodes queria matar a criança. Portanto, se os magos voltam a Jerusalém, provavelmente Herodes os prenderia e possivelmente Herodes os mataria. Eles poderiam ter morrido nas mãos de Herodes se eles não fossem avisados por Deus para voltarem por outro caminho. O que os magos nos ajudam a entender em nosso retorno de Belém para a vida e para esse ano que se aproxima de nós? Eles nos lembram que Deus está ao nosso lado sempre. Deus está e estará, como também esteve ao nosso lado sempre. Deus nos livrará de perigos, Deus nos guardará, Deus nos indicará os caminhos. Precisamos ser sensíveis à sua voz. Precisamos entender o que Deus quer dizer para nós. Precisamos nos colocarmos como pessoas que caminham próximas de Deus. Deus há de nos livrar como livrou os magos. Deus há de cuidar de nós como cuidou daqueles homens do Oriente distante. Essa é a certeza que a gente vai carregar nesse ano que está começando. Os pastores, quando retornam de Belém, eles estão plenos, cheios de uma alegria incontida. Eles viram e ouviram os anjos nos campos. Isso, imagine você, deve ter deixado aqueles homens totalmente extasiados. Mas quando eles vão a Belém e veem a criança, o prometido Filho de Deus, o Messias que nasceria, certamente a alegria se multiplicou. Eles estavam cheios de alegria. E cheios de alegria, eles voltam para casa. Afinal, eles viram na manjedoura o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que os moveu a irem para lá? Terem ouvido a voz dos anjos e visto os anjos. O que os move a voltar para casa para continuar as suas vidas? Terem visto a criança, terem visto o menino Jesus. Os pastores retornam de Belém para as noites frias dos campos, onde os seus rebanhos estão e onde eles ficam em vigília cuidando deles. Mas para eles, certamente, o frio da noite não é um grande mal, porque os seus corações estão aquecidos. A vida simples e humilde que eles levam passa a ter um outro significado, porque eles viram o Senhor de tudo, o Senhor que tem todo o poder e que é dono de todas as coisas. E eles glorificam a Deus, e eles louvam a Deus, e eles estão plenos de satisfação pela experiência que tiveram. E é essa experiência que os conduz nesse retorno de Belém, nas atividades do seu cotidiano. Eles ouviram, eles viram coisas que os impactaram a tal ponto que transformou as suas vidas e a transformou para a vivência no seu dia a dia. Nós entramos em 2025 semelhantemente aos pastores com louvor e gratidão. Afinal, nós fomos a Belém, nós vimos a criança, nós a adoramos, nós a presenteamos, nós a exaltamos. Quando a gente volta de Belém agora para entrar no novo ano, é a alegria que nos acompanha, é a gratidão que nos acompanha, é o reconhecimento de que Deus tem estado conosco, que nos acompanha. Como será esse ano novo? Eu não sei e você também não sabe. Mas uma coisa é fato, os que estiveram com o menino Jesus em Belém, aqueles homens, os magos, os pastores, os pais de José e Maria nos ensinam algumas coisas bastante importantes. Nos ensinam que o novo ano deve ser encarado com sensibilidade à voz de Deus. Gastemos tempo para ouvir o que Deus nos diz e para que isso nos ensine a viver. Nós aprendemos daquelas pessoas que nós temos de Deus a direção e a proteção divina, como aconteceu com os magos,
Sejamos gratos porque Deus nos guarda e nos conduz. Nós aprendemos com os pastores que o louvor e a gratidão sempre estão presentes diante de nós. Podemos ter dificuldades, lutas, problemas os mais variados, mas sempre, sempre somos convidados e chamados a uma posição e uma postura de gratidão a Deus. Gratidão àquele que nunca nos falha. Afinal, fomos e voltamos transformados de Belém. Entramos no novo ano, cheios de repletos de alegria. E, portanto, podemos dizer uns aos outros, Feliz 2025. Eu sou João Leonel.